Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. Deus que nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Saudação cordial a você que nos acompanha nesses cultos online. Você é muito importante mesmo. E é muito bom ter a sua companhia em nossos cultos. Nós estamos no mês de outubro, né? E esse mês é muito importante por algumas razões. É o mês em que os luteranos celebram a reforma luterana, e é também o mês que a gente dedica uma maneira especial às crianças. É bom, então, esse Salmo 80, quando diz: restaura-nos, Senhor dos Exércitos, faz resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Deus abençoe você. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração
e vem livrar-me de certezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade, Cristo tem piedade, Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, que entregaste teu Filho nas mãos de homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós vamos às leituras bíblicas e como o mês de outubro é um mês assim que a gente dedica uma atenção especial às crianças, uma das leituras de nossos cultos online será feita pelas crianças. Hoje, então, é o texto do Antigo Testamento. Hoje iremos fazer a leitura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora, meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que eu podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uva. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as barreiras.
A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só viu as suas vítimas gritando por socorro. Posso ser um missionário, sim, eu sei falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. A leitura da epístola para esse dia está em Filipenses, capítulo 3, a partir do 4b até o versículo 14, nós leremos da versão Nova Almeida. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que precede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui a leitura. O Santo Evangelho para este domingo, que é o 18º domingo após Pentecostes, está em Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha,
Que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam um profeta. Este é o Santo Evangelho. Vamos afirmar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Vocês sabem aquelas pessoas que gritaram lá, crucifica-o, crucifica-o, no julgamento de Jesus? Pois bem, imagina agora você entrando no céu e da boca de quem saiu crucifica-o, ou queremos Barrabás, agora sai um bem-vindo, que bom te encontrar aqui comigo. Guarda esse pensamento lá para frente um pouquinho, nós vamos voltar para ele, porque eu queria agora situar um pouquinho onde nós estamos. No domingo passado nós tivemos aí a leitura do Evangelho, Jesus batendo um papo com os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus. Jesus tinha entrado aí, montado no jumentinho, na cidade, cheio de peregrino, com ramos nas mãos, gritando Hosana ao filho de Davi. E aí Jesus entra no templo, na base do chicote, expulsa lá os mercadores, os cambistas que estavam ali usando no pátio do templo como um camelódromo, vamos dizer assim. Depois cura algumas pessoas e quando volta então para o templo para ensinar, lá já estavam os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus esperando Jesus para tentar dar uma rasteira nele, para tentar colocar ele numa sinuca de bico, contra a parede como eles vinham tentando. E naquele momento,
eles perguntam para Jesus: Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E aí Jesus responde com a outra pergunta. Eu pergunto para vocês: o batismo de João Batista veio de quem? Veio do céu ou veio dos homens? Quem deu autoridade para João Batista para ele batizar? E aí os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, não quiseram responder essa pergunta de Jesus porque eles não queriam se comprometer. E Jesus então também não responde a pergunta deles. E aí termina ali o evangelho e entramos no evangelho de hoje. Só porque o evangelho da semana passada termina aí, não quer dizer que Jesus terminou de conversar com os chefes sacerdotes, os líderes judeus. Não. Naquele dia Jesus bateu muito papo com eles, contou parábolas. E a parábola que nós ouvimos hoje, dos lavradores maus, é apenas uma das muitas parábolas que Jesus contou naquele dia. Só abrir um parênteses aqui. Esses líderes judeus, esses chefes sacerdotes, já estavam tendo conversas paralelas, maquinando derrubar Jesus, assassinar Jesus. E Jesus, sabedor de todas as coisas, sabia disso quando ele conta a parábola de hoje. E Jesus começa pintando um quadro, desenhando uma imagem mental para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, quando ele diz assim: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou uma plantação para alguns lavradores. Então foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Esse quadro que Jesus pinta aqui era algo comum para as pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos. Alguns talvez eram agricultores, outros lavradores, outros até pisavam uvas. E no contexto dessa parábola aqui, o dono da plantação, o agricultor, representava Deus. A vinha representava Israel. Os muitos detalhes envolvidos ali na construção dessa vinha, a cerca, a torre, o tanque para pisar uvas, tudo isso mostrava que Deus, como Deus tinha abençoado Israel com tudo que Israel precisava para prosperar, para crescer. Os lavradores representavam ali os líderes espirituais daquela grande nação. Logo aquelas pessoas com quem Jesus estava conversando naquele exato momento. As mesmas pessoas que perguntavam para Jesus com que autoridade ele vinha fazendo todas aquelas coisas. Os servos que vieram coletar, então, a colheita, receber a colheita, seriam aí os servos que Deus havia sempre enviado ao povo de Israel. Os profetas, os mensageiros, seus servos. E o fruto que ele esperava colher, era o arrependimento e fé. E depois de Jesus ter então situado esse cenário, o pano de fundo da parábola, ele continua, ele começa a dizer o que acontece. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Os lavradores, pessoas que foram colocadas ali num cargo de confiança, esses se revelaram como sendo criminosos, como sendo violentos, como sendo, eu diria até loucos, porque quem de sã consciência faria algo do tipo e achar que sairia impune dessa situação? Meus irmãos, essa parte da parábola conta a história de Israel contra os seus profetas, contra esses servos que Deus estava sempre mandando de volta para o povo de Israel. Olha só o que está escrito em Hebreus, como resume tudo isso, sobre os profetas. Os profetas foram torturados até a morte. Alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno deles. Meus irmãos, o dono da plantação tinha total direito de punir aqueles lavradores maus e punir com a morte.
Qualquer dono de plantação faria isso. Mas nós não estamos falando de qualquer dono de plantação na parábola de hoje. Mais uma vez, esse dono da plantação envia mais empregados do que antes, em número maior ainda do que a primeira vez. E o que os lavradores fizeram? De novo, a mesma coisa, mataram esses empregados. E aqui, meus irmãos, nessa parte, Jesus ilustra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E em vez de julgar Israel e destruí-lo, ele envia mais e mais profetas. E olha só o que o profeta Ezequiel, a pedido de Deus, diz ao povo. Deus diz assim: Ezequiel, vai lá e diga a esse povo, diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Por que que vocês estão querendo morrer? Então, nessa parte da história, o agricultor decide fazer uma loucura. E qual é a loucura? É enviar o seu próprio filho. Ele diz assim: o meu filho eles vão respeitar. Jesus estava ensinando sobre si mesmo nessa parábola. Ele mesmo, o Filho de Deus. Ele veio como os profetas vieram antes dele. Essa parábola de hoje é a parábola justamente sobre a pessoa que a contou pela primeira vez, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos nós agora matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Olha só que interessante os detalhes dessa parábola. Ela é precisa nos seus detalhes. Os lavradores levaram o filho para fora da vinha antes de matá-lo. Não era isso que ia acontecer naquela semana? Os soldados romanos levariam Jesus para fora, para o Monte Calvário. Então lá ele seria crucificado. Essa parábola fala dos eventos que aconteceriam alguns dias ali pela frente. E aí, para terminar, Jesus conclui então essa parábola convidando os seus ouvintes, os chefes sacerdotes, os líderes judeus, a passarem um julgamento, para julgarem o caso. E agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? E eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes então lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Meus queridos, o julgamento é a morte. O proprietário vai matar aqueles lavradores e colocar no lugar dele pessoas fiéis. E desculpa dizer isso, mas existe um lugar bem quente no inferno para aqueles que violam a preciosa confiança que Deus dá, que Deus coloca nas mãos e não se arrependem dos seus pecados. Sem sombra de dúvidas, essa parábola de hoje dá medo por causa desse julgamento. E o triste sobre essa parábola é que a intenção de Deus, do dono da plantação, é de tornar as pessoas co-herdeiras com Cristo. A intenção do agricultor era fazer daqueles lavradores também herdeiros da plantação junto com seu filho e terem lá os frutos, colherem também os frutos. Ele queria dar a eles exatamente aquilo que eles tentaram tirar, tomar a força na base da violência, usando os seus próprios termos, do seu jeito, querendo fazer as coisas do seu jeito. Moral da história: por causa da sua loucura, por causa da sua maldade, eles perderam não apenas esse dom, mas perderam também as suas próprias vidas. Eles podiam ter tudo, mas acabaram perdendo tudo. Essa parábola está mais para uma tragédia grega, do que uma parábola de Jesus. Termina lá com um filho morto e lavradores malditos. E creio eu que Jesus não ficou satisfeito com o final dessa parábola, tanto é que ele cita o Salmo 118, quando diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. Jesus deixou bem claro aqui que o destino daquelas pessoas naquela parábola não precisa ser o seu e o meu destino hoje.
Assim como a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, o próprio Jesus não permaneceu rejeitado. Embora ele sim tenha sido morto em rejeição pelo seu próprio povo, ele não permaneceu na sepultura, na tumba, mas ressuscitou dos mortos para se tornar a pedra angular, que firma a nossa igreja, que é o fundamento da nossa igreja, das nossas vidas aqui hoje. E pela graça de Deus, nem mesmo os lavradores maus precisam ser condenados. Eu até mudaria o título dessa parábola, em vez de ser lavradores maus, para o dono da plantação bom, o agricultor bom, quem sabe. E aí eu queria voltar lá para o começo, não sei se vocês ainda se lembram da minha perguntinha lá no início dessa mensagem, se quem gritou crucifica-o foi para o céu. Pois bem, eu não ficaria surpreso de encontrar muitos deles nos céus. Eu não ficaria surpreso se depois da crucificação de Jesus, eles ouvissem a pregação do Evangelho através dos apóstolos, ouvissem Pedro falar: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. Eu não ficaria surpreso por meio da fé, naquele mesmo que eles crucificaram, eles estivessem hoje, nesse exato momento no céu, louvando a Deus e dando glórias ao Filho do Homem. A graça de Deus, meus irmãos, é para todos. E o tempo da graça é esse, é agora. O tempo da colheita já começou. Deus sempre está nos enviando seus mensageiros, todos os dias, seja por pílula, seja por gota, seja por e-mail, seja por vídeo, áudio, WhatsApp, culto online, culto presencial, sacramentos, devoções, a lista é extensa. E se a colheita já começou, quais são os frutos dessa colheita? Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Em nossa oração geral da igreja, nós incluímos os aniversariantes da semana. Dia 28, Keila Nogueira Gonçalves, Martina Temes da Andréia. Dia 29, Carmen Farte Oliveira, Rafaela de Abreu. Dia 30, Dagoberto Rolim Barbier, Nestor Luiz João Beck, Raquel Hoffmann do Amaral, Rúbia Denise Rupental. No dia 1º, Felipe Guerra, Alice Álvaros. E no dia 2, Ana Carolina Zimmer Gelati, Gabriel Bach, Júlia Colice, Luciana Pereira da Costa. E no dia 3, Mariana Born Vinholes. Nós continuamos incluindo em nossas orações as equipes da saúde, que em todos os locais aí cuidam dos enfermos nesse tempo de pandemia. Pedimos que Deus também conforte, console as pessoas enlutadas que perderam entes queridos em meio a essa pandemia. Vamos orar. Como são grandes as tuas riquezas, ó Deus, como são profundos o teu conhecimento e a tua sabedoria. Senhor do universo, Criador do céu e da terra, Redentor da humanidade e origem de todo o poder. Nós, teus humildes servos, chegamos diante de ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Aceita nosso louvor e nossa adoração pela tua criação, redenção e santificação. Tu nos arrancaste do deserto deste mundo e nos plantaste na tua vinha. Como ramos da grande videira, Jesus Cristo, quem sabe falhamos muitas vezes em produzir o fruto que desejas. Apesar da honra, outras vezes, quem sabe trouxemos desonra ao teu nome. O que falamos não combina muitas vezes com a verdade e passamos da fronteira da verdade e nem sempre nos preocupamos bastante para ver se cada pessoa foi tratada com justiça. Tivemos pensamentos impuros, enaltecemos o que não deveríamos. Ficamos satisfeitos com o mínimo necessário
em vez de lutarmos pelo melhor e mais excelente. Por isso nós precisamos que tu continues estendendo o perdão que Cristo nos alcançou. Que o teu Espírito possa, Senhor, nos conceder o poder para executarmos teus propósitos. Concede paz às nações do mundo e suprime toda a rebelião e anarquia. Olha muito carinhosamente para o nosso país, nesse tempo de pandemia, e protege as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Protege os inocentes, providencia alimento aos esfomeados e dá abrigo aos desabrigados. Dá-nos o teu espírito de generosidade para repartirmos nossa abundância com os que passam por necessidades. Faze-nos ramos frutíferos da tua vinha e ajuda-nos a produzir frutos com alegria. Especialmente, ó Senhor, ajuda-nos a preparar o caminho para muitos receberem teu Filho Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e Salvador de suas almas. Olha carinhosamente para os doentes, os solitários, os desencorajados. Assiste com tua proteção as equipes médicas que cuidam dos enfermos. Conforta as pessoas enlutadas e sê a companhia de quem está, quem sabe, em alguma UTI, tentando recuperar-se em sua saúde. Olha, Senhor, para todos eles. E a pressa te pedimos para que a ciência consiga, de fato, chegar a uma vacina que nos permita encarar o mundo novo, como dizem, com certa normalidade. Nos alegramos com a dádiva da vida aos aniversariantes. Pedimos que tu lhes dês sempre um coração muito agradecido. Oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que nos ensinou a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Digo de novo, muito bom ter a sua companhia. A gente agradece muito quando você compartilha esses nossos cultos com seus amigos. A palavra assim, vai bem mais longe que aqui, as paredes de nossa igreja. Isso é muito bom. Nós nos alegramos com isto. Queremos desejar que você tenha assim, um abençoado domingo. Nós já estamos tendo aqui os cultos presenciais, muito especialmente para as pessoas que estão fora do grupo de risco. E para que você participe aqui, é importante que se inscreva às quintas-feiras, né, para reservar aí o seu espaço. Com tudo que somos e temos, entregamos a Ti, ó Senhor. Um bom domingo. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar.
Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente.